É com muita alegria, com sinceridade, muita satisfação, que ora desejo mais uma vez executar a construção de uma oração. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar sem cessar. Então tenho esta palavra ruminando no meu coração, louvado seja Deus. Eu gostaria também de cumprimentar a todos meus amados irmãos, irmãs queridas, ouvintes, simpatizantes da nossa fé e todos quantos, têm procurado a presença divina, sagrada, eterna de Deus através do Espírito Santo. Eis aqui, mais uma vez, a piedade, a compaixão e a misericórdia de Deus para que possamos fazer uso do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 11, e vou fazer uso do verso 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Louvado, engrandecido, exaltado seja o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus magnífico, o Deus supremo, o Deus digníssimo, o Deus eterno e altíssimo, ao qual tem sido anunciado diante daqueles que creem e confiam no Senhor. A tua palavra mesmo diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Este é o momento ao qual faço uso, pela infinita misericórdia e bondade de Deus, da obra salvadora, ó Deus de Jesus Cristo, porquanto me dá graça, Senhor, para que se multiplique em meus lábios, em meu coração, a fome e a sede de não apenas, ó Deus, manejar, resolver, desembaraçar os assuntos temporais, mas também de firmar a minha vida diante, meu Pai amado, do tribunal sagrado de Cristo e ajudar aos meus amados irmãos e irmãs, companheiras em Cristo Jesus, a fazerem tal ação, pois a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Esta é uma oração que é voltada para a cura e a libertação daqueles que ora se encontram diante desta necessidade tão profunda. A palavra do Senhor, ela diz bem claramente: e Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho do Reino. Obrigado, querido, santíssimo, eterno, piedoso. Obrigado, magnífico, temível, reto. Obrigado, meu Deus, pela tua bondade, porque mais uma vez, diante deste dia de hoje, temos a alegria, a satisfação e a fé de preencher os nossos espaços de vidas, não apenas com o pão, ou com a água, ou até mesmo com o trabalho, mas estamos preenchendo as nossas próprias vidas, irmãos e irmãs amadas, ó Deus, ouvintes, tementes de Deus, com uma vida de oração. E aqui sabemos, ó Deus bendito e poderoso, que o Senhor tem desejo de curar, tem desejo de abençoar, de fazer com que verdadeiramente os cegos possam ver, os coxos possam andar e os leprosos sejam purificados. E os surdos, ó Deus, venham a ouvir, e até mesmo os mortos ressuscitados. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque a todos os homens estão sendo pregado o Evangelho do Reino, para que haja a prosperidade, ó Deus e meu Pai, espiritual na vida daquele que crê e confia no seu nome. Tua palavra diz que bem-aventurado é aquele que não achar em Cristo Jesus nenhum motivo de tropeço. E aqui estamos nós, reunidos em nome de Jesus Cristo, e que temos a confiança, a esperança e a fé na intervenção soberana, divina, sagrada e perpétua de Deus. Na pessoa de Jesus Cristo caminhamos, não cansados, entristecidos ou amuados, como muitos caminham desesperados, ó Deus, ou até mesmo desesperançados. Nós caminhamos confiados naquele que morreu, e diz a sua palavra verdadeiramente que ele ressuscitou ao terceiro dia. Caminhou 40 dias entre os homens, ó Deus, como testemunho da sua ressurreição.
subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. Eis que hoje tenho eu a oportunidade magnífica, extraordinária de Deus, de trazer a minha salvação, ó Deus, o operar pela fé da palavra do Senhor. E não obstante, viver uma vida de oração para auxiliar a minha vida e dar também auxílio aos meus amados irmãos, às minhas amadas irmãs queridas, companheiras em Cristo Jesus de oração e a todos quantos são ouvintes, tementes e simpatizantes da nossa fé. Traz-nos força, Senhor, ao qual nunca teremos, se o Senhor não abrir as portas da misericórdia, ó Deus, da compaixão e da piedade. Muitos estão, ó Deus, meu Pai, nesse momento de oração, enfermos, doentes, estão precisando da intervenção soberana de Deus em meio a uma vida de perseguição e também de uma vida, ó Deus meu Pai, de escravidão diabólica. Eis te peço, não ouro nem prata, mas te peço a tua ajuda para que tu venha quebrar as correntes e fazer derreter as algemas e lançar por terra todas as enfermidades que ora estão sobre aqueles, ó Deus meu Pai, que ora buscam através do título desta oração a sua cura e que buscam, ó Deus meu Pai, a sua salvação. Eis que te peço, ó Deus meu Pai, por aqueles que estão cegos e que rogam a Deus que a cegueira possa ser lançada por terra. Aqueles que nunca viram o brilho da luz e que suplicam a Deus que, se for da vontade do Senhor, possa assim ser removida a cegueira e assim possam ver, segundo a graça infinita de Deus, conforme fala o Salvador aqui na Escritura, a hora lida em Mateus 11, verso 4 e 5. Obrigado, querido Deus, porque sei que tu fazes tais coisas, ó Deus, não apenas nos dias passados assim o fizeste, mas tu fazes tais coisas até os dias de hoje. A tua palavra diz que tu és um Deus eterno, divino e glorioso, e a diferença está naquele que crê para aquele que não crê. Por isso intercedo por aqueles que estão coxos, por aqueles que estão mancos, por aqueles que andavam com tanta naturalidade, mas foram acometidos de algum acidente, de alguma coisa, ó Deus, que lhes impede hoje de ter a desenvoltura de um andar natural. Todavia, sentem no coração, na alma, no espírito, o desejo de virem a andar, ó Deus meu Pai, conforme andavam anteriormente. Eu sei, ó Deus e meu Pai, que tudo é possível àquele que crê. Tua palavra diz que os leprosos são purificados e ainda hoje, em plena modernidade, muitos homens, ó Deus, ainda possuem, ó Deus meu Pai, a lepra. Eu te peço em nome de Jesus que tu possa visitar os que ora estão enfermos, com lesões de enfermidades, ao qual, Senhor, somente um Deus pode lhes ajudar, lhes abençoar e lhes tirar desta situação profundamente difícil, em que até mesmo a medicina, os médicos já lhes deram total desengano. Por isso eu te peço, ó Deus e meu Pai, pelo poder do teu nome, intervém nesta hora sobre a vida, meu Deus, dos enfermos, dos doentes, dos paralíticos, ó Pai, daqueles que foram acometidos por algum desastre, ó Deus e meu Pai, em meio a ingerir algum remédio, alguma coisa que lhes paralisou e, entretanto, não andam mais. E quantos não mais vêm, e quantos não mais, Senhor amado, verdadeiramente ficaram paralisados, tetraplégicos, e muitos outros ficaram surdos, mudos, Senhor, e com muitas enfermidades, ao qual só o Senhor pode trazer a vida. Quantos não foram alvejados em seu sistema coronariano, e quantos têm dificuldade respiratória porque não têm um pulmão, um sistema respiratório com a devida saúde que lhes capacite um cardiorrespiratório
respiratório, ó Deus, a contento da vida humana. Te peço, em nome de Jesus Cristo, me ajuda, que sejam, meu Deus e meu Pai, curados os que estão paralíticos, os que estão, meu Deus, impossibilitados de andar, de se movimentar, mas contudo rogo a Deus que diante da sua vontade, misericórdia e piedade, o Senhor possa lhes ajudar. Essa classe de pessoas, ó Deus, verdadeiramente bate na porta do tribunal sagrado de Cristo neste dia de hoje. Eu contudo te peço que não sejam, meu Deus, as nossas vozes humanas ou a razão humana, mas que seja a piedade, a compaixão e a misericórdia de Deus para auxiliar a todos quantos, ó Deus, o Senhor fez grandes sinais na vida destes ao qual falei na tua palavra, e certamente fará grandes sinais na vida daqueles que nos dias de hoje, da modernidade, alcançaram a confiança, a esperança e a fé em Jesus Cristo. Traz-me graças, ó Deus eterno, para que possa ser depositado no coração deste jovem, desta criança, no coração, meu Deus, desta mulher, deste homem mais velho, o desejo, a fome e a sede de esperar em Deus, para que o Senhor assim possa fazer uma obra gloriosa, pois a tua palavra diz: esperei com paciência do Senhor, ele ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago de lodo horrível e pôs os meus pés em rocha firme. Como te peço, meu Deus e meu Pai, assim ocorreu grandes milagres nos dias passados, inclusive em Formosa, quando uns 2 certos discípulos estavam a orar por aquele paralítico na porta, meu Deus, daquele templo. E eles disseram: não temos ouro nem prata, mas o que temos vos dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Esse é o momento, ó Deus, que eu desejo que os meus amados irmãos, irmãs queridas, amadas, crianças, idosos, todos quantos, ó Deus, estão reunidos neste áudio de oração, convidados pelo onipotente Espírito Santo, possam confiar e crer que muitos homens andaram mancos, andaram coxos, paralíticos e durante um tempo não conheciam a Jesus. Mas Jesus está dizendo, através da sua palavra, que verdadeiramente os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não conheço, Senhor, outra arma, outra ferramenta tão eficiente que pode mudar a vida de homens, mulheres e crianças, porque o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da justiça de Deus, é uma obra pensada, elaborada, decretada pelo reino de Deus. A tua palavra diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Este é o momento da minha oração, mas de maneira alguma queria deixar distante o poder do evangelho, a força do evangelho, a gloriosa ferramenta universal, soberana, divina e eterna, única, ó Deus, pensada e elaborada pela família real, divina de Deus. Obrigado, querido Deus, porque sei que ainda que muitos estejam mancos, ainda que muitos estejam amputados, ainda que muitos estejam, ó Deus meu Pai, às margens de uma vida em que não tem nenhuma esperança. Mas o Senhor é poderoso para trazer a esperança, a confiança e a fé aonde não há nenhuma confiança e muito menos fé. Tua palavra diz que muitos homens, ó Deus, viveram em situações horrendas, difíceis, situações quase impossíveis, ó Deus, de serem revertidas. Uma das obras que mais me chama a atenção é daquele homem paralítico no tanque de Betesda. A palavra do Senhor diz que ele ficou 38 anos, e sempre que eu faço as minhas orações, 38 anos é um tempo, meu Senhor. 38 anos é um tempo, Salvador querido, em que só um Deus pode intervir e ali fazer a grande obra na vida do paralítico do tanque de Betesda. E quantos, ó Deus e meu Pai, estão paralíticos? Eu não sei se há 38 anos, possa ser que seja até mais, mas eu conheço pessoas, ó Deus, paralíticas, ó Deus, sobre, ó Deus e meu Pai, os seus cuidados humanos, e ainda assim rejeitam a Deus. Mas eu te peço em nome de Jesus Cristo, que tu lhes abras o coração, a alma e o espírito, pois a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa escritura
Escritura gloriosa, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, ela diz: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Obrigado, meu querido, santíssimo, eterno, divino, piedoso, complacente, misericordioso, perfeito, reto e temível Deus, porque tem aberto os nossos olhos, tem aberto os nossos corações, pois Tu nos ensina que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. É bem verdade, Senhor, que eu não sei a extensão, a altura, a profundidade da angústia, da agonia, do desconforto daqueles que, ora, estão enfermos, daqueles que estão diante de um leito, ó Deus, de um hospital, daqueles que até mesmo estão num leito de um hospital penitenciário, e de muitas jovens que estão, meu Deus e meu Pai, verdadeiramente em situações de difícil explicação. Mas aquilo que os homens não podem fazer, tudo é possível para Deus. Então devemos depositar a confiança, como um dia o próprio Jairo, ó Deus, depositou na pessoa de Jesus Cristo. Ele estava distante e bem distante, e quando chegou diante de Cristo, a sua vida verdadeiramente foi totalmente mudada. Jairo viu que a sua filha já havia morrido. Entretanto, ele não acreditou naquela morte, mas olhou para Cristo Jesus. Muitos homens têm uma ideia errada, completamente errada, de uma crença, de uma tradição ou de uma idolatria completamente contrária à vontade de Deus. Nós devemos crer na obra escriturada. Eu creio na obra escriturada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua palavra diz que bem-aventurado é aquele que não achar em Cristo Jesus motivo de tropeço. Então vamos abraçar a pessoa de Jesus Cristo. Deixe o homem crer apenas na pessoa de Jesus Cristo. Nós não precisamos de nenhum estribo, não precisamos de nenhum alento, senão a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, para atuar sobre esta enfermidade, sobre esta infecção generalizada, sobre este momento em que o pulmão está totalmente infectado, sobre o coração, sobre o intestino, sobre uma vida circulatória ao qual o sangue precisa, não de homens, ou muito menos até dos médicos, com todo respeito, mas precisam de uma intervenção divina, soberana de Deus. A tua palavra diz, ó Deus e meu Pai, que Tu és o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Jesus que atuou há 2000 anos atrás, que curou os enfermos, fez os cegos verdadeiramente enxergar, e os ouvidos, ó Deus, dos surdos vieram a ouvir, estavam tampados, e os mudos não falavam, mas vieram a falar. Porquanto, em nome de Jesus Cristo, me ajuda, Senhor, que meus irmãos tenham a confiança de que muitos que foram ressuscitados foi a intervenção do poder soberano de Deus. E aos pobres, o Senhor diz que é pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Esta é mais uma tarde em que temos na nossa vida. Glorificado, engrandecido, exaltado seja o nome de Deus, porque estamos preenchendo a nossa vida com uma vida de oração. A palavra do Senhor diz: orai sem cessar. Eis que busco para a minha vida o devido conforto espiritual. Todavia sei que tenho a obrigação de amar o meu próximo, e não obstante a obrigação de amar o meu Deus, pois a palavra do Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Mas também diz que eu devo amar o meu próximo. Eu desejo neste dia de hoje que o Senhor possa olhar para aquele meu irmão, para aquela minha irmã que está acometido com alguma enfermidade, com aquele que está completamente descrente, assim, da obra divina de Deus, querido amado e querida irmã companheira em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é muito melhor ficar acostado
diante do tribunal sagrado de Cristo do que se lançar no conforto da incredulidade, da dureza de coração, pois que um coração de pedra Deus despreza, mas um coração contrito o Senhor nunca desprezará. A Bíblia diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Esse é o momento que você que está enfermo, doente, desenganado pelos médicos, que está sobre um leito de hospital, você que está para ser amputado, você que está para ser operado ou operada, você que tem um quisto, você que tem um tumor, você que tem que fazer uma invasão de uma operação cirúrgica, creia que Deus é poderoso para te ajudar, para lhe livrar de todas as setas, flechas, de todos os dardos inflamados do inferno, porque muitas cirurgias, elas não se tratam verdadeiramente de uma remoção física, mas se tratam de uma remoção espiritual. Quantos principados e potestades do inferno têm se alojado sobre a vida daqueles que estão no caminho da casa de Deus, mas não estão muito firmes? Então, os principados e potestades do inferno sentem o direito de ali alocar demônios e mais demônios. Todavia, a palavra do Senhor diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Esse é o momento de hoje você dobrar os seus joelhos, entregar a sua vida a Deus e se lançar verdadeiramente confiado, porque a tua palavra diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem para sempre. A Bíblia diz que nós não devemos olhar verdadeiramente para aquilo que cai do nosso lado esquerdo e muito menos do direito, mas olhai para mim e sereis iluminados. Estes tais homens, ao qual foram curados há 2000 anos atrás, não olharam para aquilo que seria óbvio quando viram o Filho de Deus, mas olharam verdadeiramente para dentro de uma fé soberana, salvífica, diante do Filho de Deus. Oh, maravilha de Deus, quando o homem tem fé e tem força e vê que pode empurrar principados e potestades do inferno. Não há verdadeiramente impossível para Deus, ainda que seja grande a lesão de um útero, de um intestino, a lesão de um estômago, de uma garganta, ó Deus, ou até mesmo a invasão de um tumor no cérebro. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, remove, pois, ó Deus, meu Pai, os projéteis, ó Deus, de homens e mulheres que foram alvejados e não podem ter os projéteis removidos. O que é impossível aos olhos do homem é possível a Deus. Então eu oro confiado que no tribunal de Cristo haverá a intervenção daquele que crê e confia em Deus. Quando eu chegar nos céus, eu desejo ver verdadeiramente listados, se assim for, quantos homens foram curados, quantas mulheres foram curadas e abençoadas, quantos homens foram libertados dos principados e potestades do inferno. O livro da vida consta as nossas orações e as nossas obras, e eu estou aqui mais uma vez diante de Deus, pedindo com a sinceridade, o poder, a graça que há na pessoa de Jesus Cristo e de toda a obra divina da família real de Deus. Opera maravilhas, Senhor, porque muitos desses estão com dores tremendas. Muitos destas, ó Deus, já não aguentam a angústia, ó Deus e meu Pai, de terem que mudar de um hospital para outro hospital, de ganharem, meu Deus e meu Pai, assim um diagnóstico de um médico que diz que sim e o outro que diz que não. Aquele que diz que vai ficar bom e aquele que diz, Senhor, que não vai ficar bom. Tua palavra diz que os pensamentos, eles são pensamentos da cabeça do homem, mas a resposta vem de Deus. Por isso, dá resposta, meu Deus, aos teus que ora estão necessitados de cura, que estão necessitados de libertação, que nunca param em nenhum emprego e que nunca
nunca, Senhor amado, entenderam que estão doentes espirituais. Dá a bênção, dá a vitória, salva, ó Deus, cura e liberta os enfermos e todos quantos estão incapacitados da sua movimentação física e da vida espiritual, na devida paz do Senhor Jesus. Eu quero entregar a minha oração de cura e libertação para aqueles que estejam nesta situação, possam se entregar à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é um Deus e o seu Pai verdadeiramente criou um planeta Terra, ao qual em 6 dias ele fez todas as obras e ali no 7º dia descansou. Quando eu falo de Deus, estou falando de um Deus soberano que pode mudar os tempos de chuva para sol e de sol para chuva e de paz para verdadeiramente as catástrofes assim se encontrarem. Um Deus que tudo pode, ao qual o próprio Jó disse, e que nenhum dos seus pensamentos podem, pois, ser impedidos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Moisés, o Deus de Elias, o Deus de Jeremias, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem poder para te arrancar e verdadeiramente colocar-te de pé sobre a presença divina de Deus, aonde quer que esteja tu alocado. Pode estar até mesmo numa cadeia, numa delegacia, numa penitenciária, no hospital de insanidade mental, pode estar numa situação completamente de isolamento, mas só quero dizer uma coisa: o que é possível aos homens, o que é impossível aos homens, desculpe, é possível a Deus. Jesus Cristo declarou nos dias passados que verdadeiramente os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino. Que Deus possa ajudar, abençoar, a levantar a todos quanto ora se encontram enfermos e necessitados de uma libertação pela espada do Espírito Santo de Deus. E não importa o tamanho das potestades demoníacas, pois a palavra de Deus diz: o que é impossível aos olhos do homem é possível a Deus. Não há demônio no mundo que não possa ser devidamente expulso, controlado e lançado por terra, senão pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos nesta tarde tomar posse das bênçãos da vitória, reconhecendo o poder eterno do Filho de Deus, pois que uma vez está escriturado de forma bem clara: eis que vejo o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Estevão viu verdadeiramente Jesus não assentado, me perdoe, mas de pé ao lado de Deus. E a Bíblia diz também que ele foi levado aos céus e está assentado à direita de Deus. Não temos apenas o Cristo crucificado, temos um Deus que tudo pode e assim fará segundo a sua vontade. Jesus Cristo, Filho de Deus, o Redentor, o Salvador, e verdadeiramente aquele que é o nosso Senhor, pode todas as coisas conforme a tua palavra. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Que o Senhor possa te curar, meu irmão. Que o Senhor possa te curar, minha irmã querida. Que você possa crer e confiar. Não se entregue ao desespero. Não se entregue à sua pequena força ou à sua pequena fé. Vá e se entregue a Cristo Jesus. Entregue teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Esta é uma tarde, Deus, que eu quero pedir perdão por todos os meus pecados, por todos os meus erros, minhas precipitações, minhas vacilações, minhas transgressões. Me perdoa, Deus. Me perdoa, para que de maneira alguma a minha oração seja invalidada. Mas para a honra e para a glória de Deus, eu te peço que todas essas orações alcancem o tribunal sagrado de Cristo e diante desse gasofilaço sagrado nós possamos depositar as nossas orações, as nossas súplicas e desejar esperança, não apenas para os nossos assuntos temporais seculares, mas desejar que a esperança de Cristo Jesus possa curar a todos quantos estão diante deste áudio. É o que eu rogo, agradeço desde já, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.